Então esteja pronto, porque Deus vai ser criativo nesse ano com você. Vamos lá, pessoal. Eu vou falar agora as diretivas para o ano. O que são as diretivas? São direcionamentos que são imutáveis. Você precisa caminhar em cima dele. Tá bom? Pode cortar o áudio aí. Tá bom? Ora comigo agora essa oração responsiva. De Senhor Jesus, Tu és o Senhor da igreja. E o Espírito da profecia é o Teu testemunho de que Tu está vivo e falando a mesma coisa para todos. Me conecta agora à mentalidade corporativa do Cristo corporativo, que é tudo em todos. Eu desejo entender a manifestação profética sobre as nações. Eu tenho Teu Espírito e eu recebo esse download. Vamos, abra sua boca e diga: eu recebo esse download dessa informação. Eu me conecto com o céu. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra do Senhor, ela fala em Amós capítulo 3, versículo 7, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os seus amigos, os profetas. Então, eu fico vendo gente aqui que é os carnal, os idólatras reformados, que tudo falando assim, negócio de guia profética, tem que olhar para a palavra. Não, a palavra está dizendo que Deus não faz nada na terra, sem antes revelar aos seus amigos, os profetas. E o Espírito da profecia está sobre a igreja, e quando ele está sobre a igreja, ele dá testemunho do que Jesus está falando. Um bocado de gente já me procurou aqui dizendo, a palavra que eu recebi ontem, você está falando agora, a palavra que eu recebi de manhã, você está falando agora. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo, e o Espírito testifica a mesma coisa, amém? Então vamos para essas diretivas proféticas agora, tá certo? Diretiva número 1, realinhar-se com o céu. É o princípio do VAV, conectar novamente o céu e a terra. Quando fazemos decretos dados por Deus, liberamos sua vontade do céu para a terra. A primeira e mais urgente diretiva é o realinhamento espiritual. O VAV nos ensina que o papel da igreja não é apenas adorar, mas funcionar como ponte viva entre o céu e a terra. Então, isso exige alinhamento com a palavra e não com narrativas. Preste atenção, ontem eu falei, não entra em dividido, não falei? Aí quando é hoje de manhã, o nego já fica, aí o Trump, postou Trump. Não entra, mano, é narrativa, velho. Para de achar, para de ser bobo, não entra. A gente fica doido para entrar na briga. Por quê? Porque a gente vê, hoje eu encontrei 2 venezuelanos, eu coloquei até um story lá, perdoe o final, é que é um homem feliz. Ele falou um palavrãozinho no final, mas é porque ele está feliz, cara, a nação dele está livre. Ele celebrou, meteu um palavrão lá, mas foi ele, não foi eu. Pronto. Ele não é crente não. Eu parei na rua, estava correndo, olhei e disse, cara, eu parei, eu perguntei para ele assim, cara, tem gente aqui no Brasil que é a favor e tal, e o cara ficou doido, irmão. Aquilo é o diabo, é o inferno. Você não sabe o que é ter que deixar a sua nação, ter que deixar suas coisas acabar, não ter o que comer, ter que sair da sua casa para ter que morar no outro canto. Aí você vê isso, aí você entra na rede social, aí tá o bonito falando assim, ele roubava, mas ele matava, mas ele oprimia, mas a gente não pode entrar lá e fazer. Você fica o quê? Doido. Aí o que é que você quer? Entrar na narrativa e começar a discussão. Não entra, porque isso vai te distrair. É só a primeira, tá certo? É só a primeira. A narrativa que teve no final do ano, de pé direito, pé esquerdo, aí já começamos com o pé direito do tamanho do mundo, prendendo Maduro. Prendendo Maduro. Tá aí, começou com o pé direito. E aí? Vai ficar na briga? Não vale a pena, igreja, não vale a pena. Por quê? Porque isso vai tirar teu foco.
Quando você começa a pensar muito, o cara está falando isso, estão falando aquilo, estão falando, aí você perde foco. Entenda, Satanás, como é que é, Jacaúna? Satanás quer te ver cansado. Então quer perder o foco. Então não entre na dividida. Você vai ter que alinhamento com a palavra e não com a narrativa. Alinhamento com o espírito e não com a cultura. Alinhamento com alianças corretas e não convenientes. O que é o alinhamento com a palavra? Vamos prestar atenção. Amanhã, 5:30 da manhã, eu vou estar lá na beira-mar, em frente a Barão de Stuttgart. Com o quê? Com uma bandeira. Eu vou estar pegando essa bandeira que diz que Jesus é o rei do Ceará. E não vou só estar correndo. Como eu disse, nós os apóstolos somos um espetáculo público da pregação. Eu vou estar pregando amanhã. Está todo mundo correndo, mas eu tenho certeza que eu não sei se teve alguém que correu com a bandeira anunciando que Jesus é rei. Pois é, amanhã eu preciso estar alinhado, porque eu recebi uma palavra. É o alinhamento com a palavra profética que faz você liberar o decreto. E quando você libera o decreto, você muda a terra. Eu vou repetir, o alinhamento com a palavra profética faz com que você libere o decreto. O alinhamento com a palavra profética faz com que você chegue na empresa e diga, é essa palavra, nós vamos fazer isso aqui. É o alinhamento com a palavra profética que vai te dar uma estratégia que você vai mudar tudo. Então amanhã, mas esse cara é louco. É claro, tem que ser muito louco para obedecer o que Deus está mandando. E eu não tenho vergonha disso. Amanhã eu vou estar 5:30 da manhã, correndo com a minha bandeirinha, lá na praia. Se tiver alguém para ir comigo, ok. Se não tiver, eu vou só. Por quê? Porque eu estou alinhado com a eternidade e vou cumprir a agenda da eternidade. Eu estarei lá naquela orla, porque lá é símbolo, figura e tipo do que Deus quer fazer em Fortaleza. Então eu vou correr e vou voltar declarando que Jesus é rei. E o incrédulo não acredita em nada. Mas depois que as coisas começam a acontecer, ele começa a dizer assim, é coincidência, é coincidência, é coincidência. Coincidência é uma pinóia, porque quando Deus olhar do céu e disse assim, eu procurei um que lutou pela cidade, eu procurei um que orou pela cidade, eu te garanto que vai ter um, eu te garanto que pelo menos um vai ter. O Senhor está aqui, ó. O Senhor está aqui. Eu lutei, Pai, eu lutei, eu decidi crer, Senhor. Mas e se errar? Eu errei crendo. Isso me será imposto, imputado como justiça. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou estar lá declarando. Tem uns que correm por causa de estética, tem outros que correm para fazer contrato social. Nós vamos estar correndo para estar profetizando. O Yellow Club Run. Alinhamentos errados nos fazem andar para trás, mesmo quando estamos ativos. Deus está chamando a igreja a revisar relacionamentos. Preste bem atenção. É tempo de revisão de relacionamentos. Essa palavra, agora eu tenho temor do que eu vou falar. Existem relacionamentos até de décadas que precisam ser revisados. Esse é um tempo onde Deus está revisando pactos ministeriais. Tem coisa que a gente fazia até aqui, a partir daqui, não mais. Por quê? Porque até aqui era uma mentalidade, passou esse Jordão, agora é outra, é conquista. Até aqui a gente era ex-escravo, passou do Jordão, agora a gente é conquistador. Até aqui o Senhor mandava maná. Quando Josué, eu fico imaginando Josué quando atravessou o Jordão, no primeiro dia o pessoal perguntando, cadê o maná? Cadê as codornizes? E Josué, Senhor, cadê? E Deus dizendo assim, cadê? Vá plantar, negão. Quer comer? Vá plantar. Quer colher? Vá plantar. Agora tem outra ali, tem um bocado de cidade ali, tem um bocado de terra, um bocado de despojo. Se vocês quiserem pegar a espada e meta a chibata, é de vocês. Todas aquelas terras, todos aqueles povos eram um símbolo, figura e tipo de principados e potestades que atuavam naquela região. Então você quer? Então é o ano da aceleração. Acelera e vai. Acelera, tá bom? Esse é tempo de reavaliar e revisar fonte de influência, quem está te influenciando. Esse é tempo de avaliar o que estamos enganchados, tá certo? Uma igreja desalinhada, ela perde autoridade. Uma igreja alinhada, ela governa.
Diretiva número 2, tornar-se uma igreja de voz e autoridade nas guerras de narrativa. Quem controla a narrativa governa o futuro. Isso é uma verdade. Vivemos em uma guerra civil de palavras, não é apenas política, é espiritual. Guerras em curso, guerra pelas almas, pela adoração, pelo dinheiro, pela estrutura e pela narrativa. A igreja não pode ser alguém que está envolvido no meio dessa discussão. A igreja precisa ser influenciadora. Influenciadora. Ela desmonta mentira, ela confronta sistema caído, ela redireciona nações ao plano redentor. Não basta ter a verdade, é preciso proclamá-la com clareza, coragem e sabedoria. Deus está procurando testemunhas que falem a verdade, independentemente do que é que o mundo está achando. Eu vou falar a verdade, eu não estou aqui para ser aceito, porque eu preciso prestar conta com a eternidade. A sua empresa precisa prestar conta com a eternidade. A sua igreja precisa prestar conta com a eternidade. A gente precisa deixar claro, se redirecionar para isso, ok? E agora eu vou falar principalmente aqui para os líderes de jovens, ok? Os jovens, eles não estão procurando silêncio piedoso. Isso é uma estratégia de Satanás, tá bom? Ele está procurando voz profética com autoridade. Tá bom? A atual mentalidade religiosa brasileira diz que você tem que sair, você tem que sair do meio e ficar só na sua vida de piedade, você tem que ficar ali quebrantado e não fazer nada. Não, você tem que ir para o meio da guerra. Os artistas peguem seus quadros e pintem. O pessoal que é das artes produzam arte. O pessoal que é da moda produza moda. O pessoal que é do marketing produza marketing. Peguem as suas ferramentas, botem nas suas motos espirituais e acelerem. Nós estamos no Mad Max espiritual, irmão. É a corrida da fúria. E quem correr bem vai vencer. E quem correr bem vai ganhar a corrida da vida. Não é tempo de tímidos, é tempo de audazes. É tempo de gente boldness, é tempo de gente com ousadia. É tempo de gente que não tem medo de dar a cara a tapa. Meu irmão, eu estou posicionado. Hoje em dia o mundo está procurando pessoas posicionadas. Não é gente polêmica, é gente posicionada, que não tem medo de falar. Ah, mas vão me criticar. É claro que vão te criticar, mas também vai ter um bocado que vai dizer obrigado porque você falou, e porque você falou, eu agora encontrei a verdade. E pronto. Cara, eu vou falar para alguém aqui, agora estou falando para os produtores de conteúdo. Produtor de conteúdo, você bota um conteúdo, cara, preste atenção, às vezes tem 1000 visualizações no teu stories. Tem 10 amigos que comentam, falam alguma coisa. É porque tem um bocado de gente, pessoal, que está morrendo de inveja, se doendo, se coçando, vendo o que você está fazendo, vendo tudo, e não fala nada. Sabe por quê? Porque está ali só vendo. Não para dar ouvido a esse tipo de gente. Faz o que você tem de fazer. Tem uma multidão te olhando. Fala de Jesus, mostra Jesus na tua vida, nos teus negócios. Dá um testemunho, que aí Deus é bom, vai te honrar, tá certo? Tá certo? Diretiva número 3, restaurar, esse aqui, a Casa Amarela. Aqui eu vou falar para a Casa Amarela e as igrejas que estão aqui envolvidas. Eu diria para você prestar muita atenção nisso. Restaurar a guerra espiritual séria. Tempos sérios exigem oração séria. A igreja está acordando para uma realidade inegável. Estamos em guerra. Vou falar uma coisa aqui para vocês. No final do ano vocês não sabem com o que eu tive que lutar. Eu acordei, eu não sou um cara que fica procurando esse tipo de coisa. Sou um cara muito tranquilo. Mas eu acordei numa batalha espiritual tremenda, lutando contra o espírito da morte. E Deus falou comigo assim, ó, tem pacto ocultista da maçonaria, de derramamento de sangue que fizeram contra vocês. Desse jeito, eu me arrepiei, disse misericórdia, Senhor. Depois do global, eu fui para a reunião profética lá em Alphaville, em São Paulo. Chegou um apóstolo e um profeta e deram a mesma palavra. Foi feito um pacto contra a sua igreja e contra a sua empresa. Pacto de gente grande, porque vocês estão se levantando e vocês estão bagunçando as operações dele lá naquela cidade. Eu fiquei feliz, amém, mas eu não posso, como o apóstolo Paulo diz, eu não posso menosprezar os ardis do inimigo.
Eu não sei o que esses caras fazem, se eles matam pessoas, se eles matam crianças, se eles matam esse tipo de coisa, mas a igreja precisa entrar dentro de uma dimensão de batalha espiritual séria. É por isso que eu estou levantando ministério de intercessão, a igreja todinha voltada a jejum. Vocês acham que é normal? A gente está aqui, tem uma reunião de aceleração, vem um endemoniado, sai do motel cheirando cocaína, louco, sai derrubando o portão, arrastando tudo. Se não é a mão de Deus aqui, é a mão poderosa de Deus, de não ter uma alma no meio da rua, com a casa lotada desse jeito aqui. É Deus que é bom, e o diabo louco. Por quê? Porque os demônios que foram expulsos daqui, devem ter ido atormentar ele lá naquele motel lá, ele não deve ter nem conseguido fazer nada, porque ele ficou doido por causa disso. Quando a gente começou a profetizar aqui para Apocalipse, não conseguiu fazer nada, não vai. Saiu doido, arrancou o portão do motel. Aí você vai me dizer assim, é aleatório. Não é aleatório nada, irmão. Essa casa é profética, é casa de batalha espiritual, é guerra profética. A igreja está acordando, estamos em guerra. Então a gente vai fortalecer a intercessão de estação, a intercessão dos nossos pais, foi que fez a igreja crescer. Está na hora dos filhos agora pegarem a espada da intercessão. Sentinelas, intercessores estratégicos. Aqui essa guia fala casas de oração 24 horas por 7, mas deixa eu te explicar, essas casas de oração 24 horas por 7 não é um ambiente geográfico, é você, o tabernáculo, 24 horas por 7 focado, orando. Onde você entra, você tem que entrar, você precisa ter um óleo. Crente sem óleo não é crente de batalha espiritual. Você não sabe os cantos onde você anda, se foi feito pacto, se teve derramamento de sangue. Tem que ungir seu carro, unge os pneus do teu carro, onde ele passar ali, tu está abençoando. Unge os teus sapatos, unge as entradas da tua casa. Pessoal, você não tem noção do nível de coisa, de materialização de demônio que eu tenho que lutar. Um dia lá no quarto de hóspede, eu estava lá e estava orando, e quando de repente eu encontrei um saco cheio de agulha, amarrado na cama, em cima, e ninguém entra na minha casa que é estranho. O que é isso? São espíritos imundos que se materializam e jogam aquilo, é feitiçaria. O tanto de coisa que tem nessa região aqui que a gente tem que lutar, de feitiçaria, de macumbeiro, de coisa que não presta, é horrível, gente. A gente menospreza, a gente entra dentro de restaurante, vocês não sabem que esses caras, aqui no tanto de gente que sacrifica bicho, que sacrifica coisa. Unge a porta, eu unjo a porta da minha casa. Se você tiver demônio, você entrar lá, você fica logo tonto. Fica logo tonto. Um dia lá em casa, quando o pessoal chegou, estava meio atravessado. Quando o pessoal vinha do negócio, que passaram por um canto, que 2 demônios grudaram neles. Quando eles foram entrando lá dentro de casa, eu disse: epa. Daí para trás, fica aí. Só vai entrar depois que eu expulsar os demônios aí que estavam nas costas de vocês. E o pessoal vinha oprimidozinho. Eu orei e repreendi. Só que era para me ter repreendido para mais longe. Eu disse assim: sai daqui agora e vá-se embora. Eles saíram e foram para o andar de cima. O vizinho começou a matar a vizinha. A vizinha: me ajuda. Lá vai eu e o Stefano e o Glériston ajudar. Eu de camiseta, eu tinha acabado, estava malhando, cheguei de camiseta cropped. Paixão por Deus, paixão por pessoas. Eu pensei: o homem está matando a mulher. Eu vou chegar, se ele estiver batendo na mulher, eu vou ter que entrar. E se ele estiver querendo bater, eu vou ter que bater nele. Imagina batendo no cara, paixão por Deus, paixão por pessoas. Lá vai eu e o Glériston. Quando eu chego, o maior cara do condomínio. Eu disse: égua, meu irmão. O Stefano olhou logo para as orelhas dele assim, ver se ele é lutador, porque senão eu pego ele no jiu-jitsu. Eu e o Glériston já caçou um pedaço de pau, alguma coisa. Aí nós conversamos, eu orei. Aí a mulher seminua, esculhambação medonha, o demônio solto, gente, eu fico amarrando aquilo ali, naquele condomínio. Tem um macumbeiro do meu lado, ele está doidinho, que eu amarrei ele faz uns 2 meses. Ele está doidinho. Eu amarro, porque a Bíblia diz que o que está amarrado na terra, está amarrado no céu. Eu não sou autoridade? Já fica fazendo macumba, catimbó do lado da minha casa? Vai nada. Quem domina naquele território sou eu. Eu sou autoridade sobre ele. Aí a mulher doida lá, nós expulsamos demônio, oramos. Eu de camiseta, naquela confusão, vocês em tudo olhando. Eu peguei, quando a mulher foi embora, botei a mão na cabeça da mulher, eu orei e mandei. Quando terminou, os vizinhos estavam olhando assim, ó. Que rolê doido é esse? Esse cara chegou para brigar, depois apartou, separou e agora orou.
Agora todo mundo sabe no meu condomínio que eu sou crente. E de cropped. Mas não é cropped de mulher não, pô. É de homem que é mais assim. Tu é doido, é? É cropped assim, pô. O cara pensava que eu tava de cropped, já tu é doido, é? Eu olho a barriguinha. Aí é muita tchola, né? Vai. A noiva precisa calçar as botas de combate, não para lutar por vitória. A vitória já foi conquistada, mas precisa ser aplicada na terra. Diretiva número 4, voltar à comunidade autêntica, casa a casa. Profundidade precedendo as multidões. A multidão vai vir, mas você precisa ter profundidade. Deus está restaurando Atos 2, mesa, aliança, comunhão e vida compartilhada. Não é o fim das grandes reuniões, mas é o retorno da força dos pequenos ajuntamentos. Então a igreja do futuro será menos performática, mais familiar, menos institucional e mais relacionamento. Então a comunidade autêntica, ela vai gerar cura emocional, estamina espiritual e maturidade. Isso que eu já falei com vocês, nós vamos usar estratégias antigas com roupagem nova, acampamentos, encontros, evangelismo de mesa. E nessa estação Deus está curando os corações quebrantados, líderes cansados, noivas feridas pela guerra. É uma igreja que não cuida por dentro, não sustenta avivamento por fora. Aqui eu chego na última diretiva, que é de territórios. Ocupar os territórios até ele voltar. Cultura, política, economia e tecnologia. Avivamento mais reforma igual a transformação cultural duradoura. Deus está dizendo claramente, não demonize as ferramentas, redima-nos. Ah, pastor, eu peguei, eu sou do funk, se converti, então você vai fazer funk para Jesus. Acabou-se, tá certo? Não demonize a estrutura. Ah, eu sou do Randa, eu gosto de empinar moto. Então você vai criar um moto de empinar moto de crente, que não vai infernizar a vida dos outros, vai fazer num canto legal e vai evangelizar a galera. Não demonize, eu estou topando tudo. Me fiz de louco para ganhar os loucos. Tá certo? E agora isso inclui o quê? Artes, cinema, política, economia, inteligência artificial, tecnologia e educação. Como esse ano é o ano do Deus Criador, então eu vou dar até abrir um ápice disso. Inteligência artificial é uma chave que a igreja tem que dominar. Nós, tá certo? Precisamos criar tecnologia para o reino. Se nós fizermos isso, a gente vai avançar muito na evangelização mundial. Tá certo? Como? Já imaginou você ter aplicativos que fazem com que você tenha tradução simultânea e possa pregar o evangelho? As viagens vão ficar muito mais fáceis. Que você possa desenvolver mecanismos e inúmeras outras coisas de tecnologia, educação. A próxima reforma não será apenas no púlpito, mas em Hollywood, nos parlamentos, nas universidades, nos sistemas financeiros, nos laboratórios. Agora eu pauso e vou profetizar. Deus está abrindo espaço aqui para pessoas aqui na Faria Lima. Deus está abrindo espaços aqui para pessoas aqui dentro do mercado internacional. Deus está abrindo espaços aqui para as grandes produções cinematográficas. Eu pego parte disso. Deus está abrindo espaço aqui para parlamentares. Deus está abrindo espaço nas universidades. Abre uma porta para nós dentro das universidades do estado do Ceará, Senhor, para que nós possamos produzir avivamento. Deus está abrindo espaço dentro dos sistemas financeiros. Deus vai começar a levantar estratégia no nosso meio, para a gente fazer e produzir riqueza para a terra, em nome de Jesus. E nos laboratórios, a igreja produzirá uma nova renascença criativa. Eu estava conversando com um artista aqui antes de começar o sermão. Deus vai começar, entenda, as belas artes começaram na igreja e vão terminar nela. Terminar nela. Eu agora nas primícias, eu me dediquei, eu vou pintar 10 quadros. Se eu vou pintar 10 quadros, porque minha primícia será essa. Estou fazendo arte para Deus, o belo para Deus. Estou me especializando nisso, nesse tempo, que eu não tenho tempo, mas eu encontro tempo, porque eu sou um homem de produtividade, e esse ano será um ano de produtividade, ok? Reformadores como William Wilberforce,
que foi o avivalista responsável pela libertação dos negros do mundo inteiro. Evangelistas globais, do sul global, missionários enviados da América Latina. Esse ano nós faremos nossa primeira viagem missionária à Europa. Nós faremos nossa primeira viagem missionária à Europa. E também aos Estados Unidos. Inovadores que financiam o reino. Senhor, eu habilito nessa reunião o espírito de inovação. Eu castro, Senhor, tudo aquilo que fala para as crianças, para os jovens, para os empreendedores, Senhor. Eu castro agora em nome de Jesus. O espírito que controla a rebelião criativa. E nós agora liberamos os criativos e os inovadores para criarem as novas ferramentas para o futuro, Pai. A inovação carrega o futuro, Pai. Em nome de Jesus, quem crê, diga eu recebo. Amém. O avivamento sem reforma emocional, reforma sem avivamento endurece. Deus está unindo os dois. Reforma com uma emoção criativa. Agora preste bem atenção nas janelas de tempo. Como é que você vai fazer isso? Primeiro semestre é o período do destaque. Você vai ter que se destacar. Tá certo? Qual é a sua área? Eu tenho que me destacar nela. A minha área é essa. Então eu vou me desgastar nela. Quero fazer curso? Faça curso. Quer fazer alavancagem de patrimônio? Faça alavancagem de patrimônio. Poxa, eu quero entrar dentro de um investimento de carta de crédito para produzir alguma coisa para mim. Entre, não interessa, faça. Mas não tenho dinheiro, pegue uma caixa de Big Big, vá vender no semáforo, você consegue pagar a parcela. Se esforce, corra com a caneleira, dê um jeito, porque quem se destacar vai governar no semestre que vem. É tempo de investimento, eu não tenho nem como, mas você vai dar um jeito. Lembra o vídeo de ontem? Acelera e não para. Por quê? Porque quem fizer isso no semestre que vem vai ver os primeiros frutos nascendo. Começar a ver. Cara, o que é que eu faço? Eu estou fazendo só isso aqui. Estou vendo aqui, tem o Caio aqui, Chicão aqui, tem outra galera aqui, Breno aqui. Eu trabalho com performance de corpo, então eu vou me potencializar mais, para oferecer mais, eu vou ser mais especialista. Quanto mais se especializa, mais autoridade vai ter, mais alto vai poder cobrar, melhor vai poder ser. Entende? É esse nível. Procure um homem nobre, excelente nos seus caminhos, ele estará sentado na mesa dos reis. Então, esse é o primeiro conselho. O primeiro semestre vai ser difícil, porque você vai ter que correr com esforço, mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu garanto que no segundo semestre a chave vai virar e Deus vai fazer uma manifestação de crescimento e da colheita. Tá bom? Então, estamos vivendo o cumprimento de Daniel 12. Conhecimento aumentado, velocidade acelerando, portas se abrindo, sistema caindo. Tá certo? Deus está chamando a igreja que se alinha, se posiciona, ora, fala e governa. O que não pode ser abalado, vai permanecer. Essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, é fundada na rocha. As coisas vão passar, ela não. Tá certo? A gente vai ser essa igreja. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esses direcionamentos proféticos e tudo que o Senhor liberou aqui. Nós te damos graças, Senhor, por esse período, Pai. E finalizamos essa noite. Eu peço que todo esse conhecimento venha a ser absorvido de forma profética. E essas diretrizes venham estar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã estamos aqui às 10 horas. Que o período de aceleração violenta comece sobre a sua vida. Amém. Deus te abençoe.